O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi intimado a depor na Polícia Federal na condição de testemunha. Esse é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. O depoimento vai ser no inquérito que investiga menções dos delatores da empresa JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot foi chamado a depor no próximo dia 12, mas já informou à Polícia Federal que tem uma viagem agendada. A deputada Cristiane Brasil entrou com um novo recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para derrubar a liminar que impede a posse dela no Ministério do Trabalho. A PTBista também recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Ela não pôde assumir o cargo por causa da liminar concedida ao Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. A inflação oficial do Brasil fechou 2017 em 2,95%. A alta acumulada ficou abaixo da meta fixada pelo governo, de 3%. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É a menor taxa registrada desde 1988, quando foi de 1,65%. E vamos falar mais sobre política. Eu recebo o professor, cientista político, Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Iberê, a Advocacia Geral da União, a AGU, recorreu da decisão de suspender a posse da ministra Cristiane Brasil, mas sem sucesso. E alegou que a Justiça não pode interferir em posse de ministro. É isso mesmo, Iberê? Isso aí é controverso, porque se você olhar a Constituição no artigo, se não me falha a memória, 84, inciso 1º, diz que é prerrogativa exclusiva do presidente a nomeação de ministros. E não há nenhum critério, né, Iberê? Não, o critério é subjetivo. Né? Diz o seguinte: se você for brasileiro, maior de 21 anos e tiver com seus direitos políticos em dia. Ela é uma deputada, obviamente está. Agora, tem toda uma discussão aí e o Planalto está pisando em ovos. Não quer perder os 16 votos do partido, não quer mexer com o pai da moça. Roberto Jefferson, presidente do PTB, é um dos partidos de apoio da base. Isso, e lembre que foi ele que começou essa brincadeira toda no Brasil, né? Em 2005 e tal. Então, ele não era tão magrinho na época. Não era magrinho, né, mas... a história do olho roxo e tal. De qualquer jeito, eu acho que o próprio governo não está querendo confrontar, não está querendo correr o risco de o Supremo mandar para plenário, que aí vai se esticar mais ainda. Parece que a decisão é esperar o desembargador, que deve estar agora, inclusive, já foi nomeado, deve estar proferindo o seu parecer até amanhã, dizendo se ela pode ou não. Bom, então, ela já alegou que vai até o fim, sim, até a última consequência. O Roberto Jefferson também vai defender o Marum também. Mas, enfim, não há mais prazo para posse, né? Sem Porque dúvida, chegou-se a montar toda lá, né? O circo todo para posse, que acabou não acontecendo. Bom, o governo também desistiu de mudar a regra que limita o endividamento público, a chamada regra de ouro, né? O Iberê. É mais uma estratégia. Desistiu por enquanto também, porque o Henrique Meirelles falou que não era o momento, agora vamos pensar mais na reforma da Previdência e depois voltaria a tocar no assunto. No fundo é assim, eles deram um tiro no próprio pé. Lá atrás, com a contenção dos gastos, aquilo que foi, né, a PEC dos gastos, acabou limitando todo o recurso que o governo poderia usar para cobrir o déficit que tem. Então o Meirelles diz o seguinte: olha, nós vamos tentar fechar de alguma forma. Muito embora o ministro Diogo diz o quê? Que ele está preocupado porque isso vai estourar em 19, com um outro presidente. É isso que eu não entendi muito bem, porque em 2018 eles estão alegando, não, em 2019 não vão fechar, mas em 2019 não vai fechar. Isso, porque em 2018 ele ainda tem, né, a previsão, lembra lá atrás que autorizaram os 156 bilhões e tal, só que nesta peça orçamentária que é feita agora em 18, vai estourar na mão que é feita no final do ano, no final do ano, até setembro. Para valer em 2019. Então a preocupação é que em 2019, este estopim, né, esse grampo já foi tirado ali, e vamos ver como é que o cara faz. A previsão é que isso aumente o rombo e aí o Brasil vai ficar numa saia justa complicadíssima. Não houve um engessamento desse orçamento, Iberê? Porque assim, você começa
a criar situações em, olha, 30% tem que ir para a saúde, 15% tem que ir para a segurança, 10% tem... Quando você vê, o orçamento está praticamente todo comprometido, né? Então, é isso que acaba causando o que está acontecendo agora. Porque você, de qualquer jeito, o governo deu um tiro no próprio pé. Porque ele ficou sem a a movimentação de receita, acaba fazendo com que o governo não tenha de onde tirar, não pode emitir títulos. Ele tinha uma flexibilização antes, né? Quer dizer, um valor lá que você podia ir para qualquer lugar com esse dinheiro. É que este ano que passou, lembre-se que o BNDES devolveu 80 bilhões. Foi o que salvou, né? Foi o que salvou. Esse agora não tem. Quer dizer, então, por isso, a previsão do ministro que em 2019 a bomba pode explodir na mão de alguém. Bom, o número de pré-candidatos à presidência da República já está chegando aí a 20 em fevereiro. Você acha que vai aumentar ainda mais até... Vai. Nós temos aí. Assim. Nós temos que pensar que existe só uma mudança nessa eleição. É a cláusula de barreira. A cláusula de barreira faz com que os partidos tenham a cabeça de chapa para poder tentar fazer o número de 1,5% que prevê a cláusula. É um mínimo em 9 estados e assim por diante. Ora, a grande preocupação que você tem é que, primeiro, não se fala em vice até agora. Nós permitimos coligação para a majoritária. Não adianta fazer coligação para proporcional, porque os partidos vão morrer amarrados, vão enforcados junto. Então, a preocupação qual é? Como os partidos no Brasil, eles têm uma característica regionalizada, cada um dos partidos está tentando garantir o seu quinhão na região. Mas isso também não pode ser um tiro no pé, que foi a expressão que você usou agora há pouco também, Iberê, pelo seguinte, você tem hoje, por exemplo, 18 candidatos que você me falou, com tendência a aumentar. Nós temos 30 e poucos partidos, de repente nós temos 30 e poucos candidatos. Também não vai ter coligação, então isso também pode levar ao fato de que vai pulverizar tantos votos que muitos vão acabar não tendo. Não, mas a tendência é exatamente essa. A tendência é que os grandes partidos sejam beneficiados. Até porque tem caráter nacional muito maior do que os pequenos partidos, sim, os nanicos. E poder econômico sem também. Sem dúvida. Né? Então, o que acontece? Ainda não foi definido presidente do PSB, de PP, partidos grandes ainda, com uma certa presença, que não definiram nomes. O próprio PMDB não sabe o que vai fazer. Sim. Né? O PMDB que teria aí candidatos do governo, caso do Meirelles. Eu ia falar isso, o Meirelles pode ser um candidato. Né? Pode, mas pode ser também o Maia, né, que é o presidente da Câmara. Que ultimamente anda tentando puxar um pouquinho o tapete. O sogro dele, o Moreira Franco, já falou que o futuro candidato do governo tem que ter simpatia, carisma. Eu acho que ele está falando do genro, não sei de quem que ele está falando. Então ainda está tudo muito confuso e agora nós vamos ter as mudanças até 7 de abril. Nós temos o prazo limite, né, que é para a mudança de partido. Então vamos ver como é que fica Bolsonaro, como é que fica o Álvaro Dias no Podemos, como é que fica a Manuela, como é que fica esses apoios, entendeu? Como é que esse tabuleiro do xadrez vai se acomodar. Mas por enquanto os partidos estão lançando candidato, como querem dizer, olha, eu estou aqui e estou valendo tanto. E aí nós vamos sentar para conversar. Dessas candidaturas, quantas você acha que podem não decolar devido a ações judiciais, por exemplo? Eu não acredito. As ações judiciais são focadas, nós estamos focando muito em Lula, né? Porque o resto já tem o stand-by, já tem o segundo. Nenhum dos nomes colocados, né, estão envolvidos em algum processo de tal peso para presidente, não para outros cargos. Né? O único caso para presidente é o do Lula. Porque você vai fazer o Geraldo Alckmin, não tem nada dele. Por enquanto ele não é réu em nada. Nada. Né? Mas mesmo no caso do Lula ainda tem chance de ele ser, muita chance de ele ser candidato ainda. Tem muita água para rolar ainda, não se preocupe. Não vai faltar água nem ponte, né? Não. Eu acho até que ele vai ser candidato, entendeu? E depois nós vamos empurrar isso para o Tribunal Superior Eleitoral, lá para frente. Vamos ver que bicho vai dar. Mas agora é uma situação curiosa, que todo mundo está querendo pôr a cara para dizer eu existo. Sim. E devo valer alguma coisa. E aí é a brincadeira. Você pega o tempo de televisão, você pega a Marina da Rede, tem 12 segundos. Né? Ela não dá para falar. O Bolsonaro tem quantos você me falou? O Bolsonaro tem 10 segundos. Né?
Não dá nem para fazer o que o Enéas fazia. Não dá nem para falar o nome inteiro. Não, vai mudar para Jair só porque não dá tempo, né? Então ainda, essas acomodações partidárias vão ainda ser muito, muito discutidas e a gente vai acompanhar isso. Berê, obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Valeu.